Olá! Queremos agradecer você que está acompanhando o canal Vida Plena e fazer um convite especial a você, para que você possa se inscrever no nosso canal, você possa deixar aquele like e também compartilhar nossa mensagem com seus contatos, ok? Eu sou o pastor Sérgio Bayer e hoje nós vamos juntos aprender um pouco mais na Palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender juntos na Palavra de Deus sobre o tema Um Relacionamento Transformador. E gostaria de iniciar nossa mensagem perguntando a você: como anda o seu relacionamento pessoal com Deus? Que experiências você tem experimentado no seu relacionamento com Deus? Hoje nós vamos entrar na história de um personagem bíblico marcante e que de uma forma muito especial, ao conhecer mais detalhes da vida deste personagem, impactou bastante a minha experiência religiosa, impactou bastante a minha vida. E eu acho que vai impactar a sua também. É a pessoa do patriarca Jacó. Interessante nós percebermos que na vida deste servo de Deus, nós vamos encontrar preciosas lições para a nossa vida. E eu gostaria de trazer aqui a vocês o texto do Caminho a Cristo, página 93. Você pode acompanhar aí pelo slide como Deus atua nas nossas vidas. Diz assim: Deus nos fala por meio de suas operações providenciais e pela influência de seu Espírito sobre o coração. Em nossas circunstâncias e ambiente, nas mudanças que diariamente se realizam ao nosso redor, podemos encontrar preciosas lições se nosso coração está aberto para discerni-las. Deus nos fala pela natureza e pela revelação, pela sua providência e pelo influxo de seu Espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante Ele nosso coração. Amigos, nós precisamos compreender que nós precisamos de desenvolver um relacionamento íntimo com o nosso Deus, se nós quisermos realmente ser dirigidos por Ele. E a essência, inclusive, da adoração de cada um de nós, como cristãos, ela está baseada num relacionamento pessoal com Deus. Sem relacionamento com Deus, não existe uma verdadeira adoração. Vamos então entrar juntos na vida de Jacó. Acompanhe aí no slide. Jacó é um personagem muito conhecido de todos nós dentro da história bíblica, não é mesmo? Jacó era o terceiro elo no plano de Deus para a nação israelita. A vida de Jacó possui 4 estágios interessantes, 4 estágios, e alguns encontros. Nós vamos destacar 3 encontros especiais de Jacó que foram moldando a sua vida. O nosso assunto é um relacionamento transformador. Então veja que interessante. A palavra de Deus em Gênesis 25, 23 nos diz assim: Deus conhece o fim desde o princípio e sabia antes do nascimento de Jacó e Esaú que caráter ambos iriam desenvolver. Sabia que Esaú não teria um coração obediente a ele.
Então o texto bíblico diz-nos assim, olha, 25, verso 23. E o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no seu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Essa foi a revelação feita à mamãe de Jacó e Esaú, Rebeca, quando ela ficou ali preocupada o que estava acontecendo, porque no seu ventre havia uma luta, né? Havia algo estranho. Então ela orou ao Senhor e Deus respondeu a sua oração dizendo que 2 povos estavam no seu ventre. Como vemos aqui a onisciência de Deus. A onisciência de Deus demonstrou que ali estavam 2 nações, 2 irmãos, e deles nós vamos encontrar 2 nações totalmente diferentes, duas personalidades, 2 caráteres, né? Muito opostos um do outro. Então nós vamos nos deter na pessoa do filho mais novo, que é Jacó, mas que por sua escolha, ele escolheu o melhor para a sua vida. Então nós vamos entrar agora no primeiro estágio da vida de Jacó, este grande patriarca. Se você quiser, acompanhe aí no slide. E eu pergunto a você, você sabe, ou você já ouviu falar, quanto tempo Jacó viveu na casa dos seus pais, até aquele dia em que ele enganou seu pai, tomando a primogenitura, a bênção da primogenitura de seu irmão Esaú? É muito interessante e curioso. Nós sabemos que naquele período o tempo de vida era bem maior do que hoje, né? Era mais do dobro. Nós vamos perceber aí pela idade total daqui a pouco, né, do patriarca. Mas, curiosamente, nós encontramos Jacó com o seu primeiro estágio de vida, com 77 anos, Jacó solteiro e morando junto aos seus pais. Então este foi o primeiro estágio da vida de Jacó, de seu nascimento até 77 anos, certo? E neste estágio, o primeiro estágio da vida de Jacó, ele corresponde à expectativa do seu nome. O nome Jacó, ele tem um significado, né? Enganador. Gênesis 27, 36, se você quiser conferir. Sabe o que é interessante, amados? Neste estágio da vida de Jacó, embora ele tenha nascido em um lar cristão, né? Em um lar que temia-se a Deus. Seu pai e seu avô eram ali 2 personagens principais na história israelita, Abraão e Isaac. E Jacó era o terceiro elo, como nós falamos. Portanto, ele nasceu em um lar onde somente Deus era temido. Mas, por incrível que pareça, Jacó, nesses 77 anos, ele não havia desenvolvido um relacionamento íntimo e não conhecia verdadeiramente ao seu Salvador. Você sabia? É muito interessante. E aí eu me pergunto a você, como você avalia o teu relacionamento com Deus hoje, até aqui? Você que talvez já tenha nascido em um lar cristão, ou talvez conheceu a Cristo depois, não importa. O importante é que você hoje conhece a Cristo e anda com Ele. Como está o seu relacionamento com Ele?
Jacó, ele, nesta fase de sua vida, ele toma as atitudes com as suas próprias mãos. Ou seja, ele confiava muito em si mesmo. Esse era o problema do primeiro estágio da vida de Jacó. Ele tinha uma autoconfiança e não havia ainda entendido a dependência de Deus. Certo? Então, o que acontece? Ele almejava muito a bênção espiritual, a bênção da primogenitura, mas ele procurou alcançá-la com os seus próprios esforços. É tanto que, junto com a sua mãe, eles ali preparam aquela atitude, né, que marcou para sempre a sua vida, enganando o seu pai, e depois vindo a ele um grande remorso. O que aconteceu então? Como Jacó se sentia agora? À noite do dia seguinte, naquela ocasião em que ele recebe a bênção do pai, encontrou longe das tendas de seu pai. Sentia-se como um rejeitado e sabia que toda essa inquietação fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. Olha a consciência de Jacó, como estava. As trevas do desespero oprimiam-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar. Com 77 anos, Jacó passou por uma experiência que ele nunca havia experimentado. Agora ele sentiu o que ele realmente era: um enganador, um pecador, e estava agora em uma situação de desespero. Mas, diz o texto, Patriarcas e Profetas, página 183, ele achava-se tão completamente só que sentiu a necessidade da proteção de Deus como nunca antes a sentira. Olha que interessante, amados. Neste primeiro estágio da vida de Jacó, então, ele nunca havia sentido a necessidade tão profunda de Deus como agora diante dessa crise, diante deste momento de angústia e de aflição. Então, com pranto, continua o texto, e profunda humilhação confessou o seu pecado e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. O coração sobrecarregado não encontrou ainda alívio, não passou assim rápido. Havia perdido toda a confiança em si e receava que o Deus de seus pais o houvesse rejeitado. Olha o que passou na mente, na experiência de Jacó, aquela noite em que ele fugia de seu irmão Esaú. O que acontece? Nesses momentos, nessa noite, estava tudo escuro e ele cansado. Diz o texto que Deus não abandonou a Jacó. O Senhor, com compaixão, revelou o que Jacó necessitava: um Salvador. Olha que interessante, amados. Aqui, com seus 77 anos, Jacó começa o seu relacionamento transformador com Deus. Quando ele se dá conta de sua insignificância, quando ele se dá conta de sua atitude pecaminosa e vergonhosa também. Então, cansado da jornada, ele deita-se no chão com uma pedra como travesseiro, e aí vem aquele sonho que marcou um momento de transição do seu primeiro estágio para o segundo estágio. Quando agora ele sonha e tem uma visão, como todos nós sabemos, daquela escada em que anjos, ela estava a sua ponta na terra e o topo no céu. E anjos subiam e desciam por ela. E lá no alto, na parte maior da escada, ele viu o Salvador. Esta foi a forma como Deus revelou-se presente na vida de Jacó. Você pode acompanhar
aí na sua Bíblia, no capítulo 28 de Gênesis, versículos 13 e 14. Vamos ler? Olha só, então, 12, 13 e 14. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que estás deitado. Perceberam, amados, aqui a bondade, a misericórdia de Deus manifestada para com o seu filho Jacó. Neste momento, então, Jacó, ele desperta daquele sono e do sonho, né? E ali ele fica impressionado. E diz aqui o slide, acompanhe, em atenção especial à sua solidão e angústia, naquele momento foram proferidas estas palavras de conforto e animação. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Palavras, a promessa de Deus para seu servo. É muito importante nós entendermos que Jacó, embora ele tenha agido mal, ele tenha feito algo tão ruim e errado, pecaminoso, né? Enganar o pai, enganar o seu irmão. Embora Esaú, ele não tinha interesse algum na parte que Jacó tinha interesse, que era na bênção espiritual. Mas nós podemos assim entender, embora Jacó, ele tinha boas intenções, bons propósitos, ele infelizmente buscou a bênção por meios errados. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Queremos a bênção de Deus, queremos receber o favor de Deus, mas com nossos próprios méritos ou com os nossos próprios meios. Fica para nós uma grande lição da vida de Jacó. Neste primeiro estágio, ele pôde entender que não era assim que ele devia ter agido. Então, vamos agora, depois desta visão, depois dessa experiência pessoal com Deus, esse foi o primeiro encontro. Nós falamos que nós vamos nos deter em 3 encontros. Esse foi o primeiro. E ele colocou ali, ele levantou-se cedo, né, diz o verso, tomou uma pedra, a mesma que ele havia usado como travesseiro, e colocou como coluna, e chamou aquele lugar Betel. Então, o nome do primeiro encontro foi ali batizado, né, como Betel, que significa casa de Deus. Jacó pensou que estava sozinho, mas Deus mostrou a ele que, apesar do erro dele, Deus estava com ele. Eu estou contigo. Você não gostaria de ter também uma experiência assim com Deus? Quantos de nós vivemos tempos ou experiências, né, difíceis, aflições, e nós podemos, como Jacó, buscar a presença de Deus, o perdão de Deus, e podemos ter também a certeza de que Ele nos perdoa e está sempre conosco. Vamos ao segundo estágio? O segundo estágio, então, ele começa nesses 77 anos de Jacó e vai aos 97. Que experiência Jacó teve neste período, neste estágio? Foram 20 anos em Padã Arã. Como nós conhecemos a história, ele chega ali em Padã Arã, onde seu tio Labão morava com sua família.
E nesse estágio, em Gênesis 31, 41, nós vamos encontrar Jacó experimentando agora o outro lado, né? Aquilo que o seu nome representa, enganador, agora ele foi enganado durante 20 anos. Gênesis 31, 41. Aqui ele disse assim: estive 20 anos em tua casa por tuas 2 filhas, trabalhei 14 anos para ti e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. Jacó, neste segundo estágio, então, experimenta agora um outro tipo de provação: ser enganado por seu sogro e até mesmo a própria família, né, de seus sogros, seus cunhados, ali também já não o tratavam de maneira amistosa. Mas o que se percebe nesse segundo estágio da vida de Jacó, meus amados? Uma mudança. Se fosse antes daquela experiência dele com Deus, Jacó teria ido embora muito, muito antes. Mas, nesse estágio, o que apresenta como algo de já progresso nessa transformação do caráter de Jacó é que ele aguarda pela permissão de Deus. Aí nós vamos encontrar no capítulo 31, verso 3, que diz assim: então o Senhor disse a Jacó: volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Aqui está o segundo encontro de Jacó com Deus. Quando, na angústia, ele orou a Deus o que ele devia fazer diante de tanto engano do seu sogro, diante do olhar, né, dos seus cunhados que já não estava nada amigáveis. Então Jacó ficou ali desesperado, né? Ficou muito preocupado, orou a Deus e Deus responde: volta para a terra de teus pais. Aí nós temos então agora o terceiro estágio na vida de Jacó. Então, 97 anos ele tinha nessa ocasião e já contava com cerca de seus 11 filhos. Faltava apenas o caçula, o mais novo, que era Benjamim, que ainda estaria para nascer. 97 anos, Jacó sai de Padã Arã em direção a Canaã, a terra de seus pais. E foi nesse estágio que aconteceu o encontro mais importante da vida de Jacó com Deus. E nós vamos perceber no capítulo 32 de Gênesis. Jacó seguiu o seu caminho, capítulo 32, verso 1, e anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Certo? Então, aqui está o terceiro encontro de Jacó com Deus, deu o nome de Manaim, na terceira fase da vida de Jacó. E agora algo muito importante aconteceu, que seu relacionamento com Deus tornou-se essencial para a sua vida. E como prova de sua mudança, até o seu nome foi mudado. Bom, 20 anos haviam se passado. Jacó ainda não havia se curado, vamos dizer assim, do medo. O temor que ele tinha de Esaú, seu irmão, era sempre presente na sua vida, e o remorso também. O remorso por ele ter agido daquela forma há 20 anos atrás. Tudo isso perturbava ainda a consciência de Jacó. E ele volta, então, preocupado, né? Como que Esaú iria reagir ao encontro?
pois Esaú alimentara durante 20 anos o sentimento de ódio e de vingança. Isso era uma realidade. Então aqui nós vemos, no capítulo 32, Jacó orou no verso 9, dizendo: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para teus parentes e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque passei este Jordão apenas com meu cajado e agora volto em 2 grupos. Interessante, então, Jacó, podemos perceber que tudo ele levava a Deus em oração. Você percebe esse importante detalhe. O relacionamento de Jacó com Deus agora havia se tornado o mais importante na sua vida. Jacó agora era um homem que não mais tomava decisões sozinho e por si mesmo, como lá no seu primeiro estágio. Isso é muito significativo para nós. E eu pergunto para você mais uma vez: como você tem agido diante dos desafios, diante das necessidades, diante das preocupações? Você já aprendeu a fazer como Jacó, a levar tudo para Jesus, a contar os seus problemas, a buscar respostas, buscar uma direção de Deus? Isso é muito importante. Não se esqueçam. Então Jacó, nesta noite, ele separa o seu grupo, né? Que já havia ali os filhos e rebanhos, haviam ali servos, servas. Ele separa, ele também separa ali uns presentes, envia de forma estratégica na frente para seu irmão Esaú. Como diz aqui, olha, ele enviou mensageiros no verso 3 à frente a seu irmão. E assim falareis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo, morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. E depois disso, no verso 6, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te acompanhado de 400 homens. Se Jacó já estava preocupado antes de receber essa notícia, imaginem agora, sabendo que seu irmão estava vindo com 400 homens e que não havia falado nem bem e nem mal. Então a aflição de Jacó, ela multiplicou-se muitas vezes. E nessa angústia, no versículo 22, naquela mesma noite ele se levantou, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Então Jacó separou os 2 grupos e sozinho ele foi buscar socorro de Deus. E quando ele está ali orando, clamando a Deus por livramento, por socorro, uma mão toca no seu ombro. Naquela noite escura, ele já com muito medo, e ele põe-se então, como eu disse aqui, a lutar até o amanhecer. Acredito que era mais de meia-noite, o momento em que começa essa luta e vai até o romper da aurora. Interessante, amados, que esta luta, ela pode ser entendida de 2 formas. Ela foi uma luta espiritual, no sentido de que ele clamava a Deus em oração, pedindo por perdão, porque ele temia realmente pela sua vida, mas o que ele mais ansiava era ter a certeza do perdão de Deus. E o segundo aspecto foi uma luta física também, porque ao final desta luta, Jacó sai mancando, né? Ele sai manco
desta luta. Então, nós entendemos que ela se entende-se por esses dois aspectos. Foi tanto uma luta espiritual em oração, como física também. E então, quando o dia está raiando, ali, naquela ocasião, né, de grande angústia para Jacó. Agora, no verso 26, disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó percebeu, Jacó entendeu que ele não estava lutando com um homem simplesmente. Jacó entendeu que ele estava diante de Deus. Ali, ele se dá por si. E então, agora ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Amados, aqui está o momento do encontro mais especial na vida deste servo de Deus, de Jacó. Aqui ele recebe exatamente o toque transformador, quando ele reconhece que ele precisava, naquele momento, de receber a certeza de que ele havia sido perdoado e de que Deus estaria com ele em custasse ou acontecesse o que acontecesse. Agora diz o texto: Jacó havia recebido a bênção, acompanhe aí no slide, que sua alma havia anelado. Seu pecado como suplantador e enganador foi perdoado. Era passada a crise de sua vida. A dúvida, a perplexidade e o remorso lhe tinham amargurado a existência. Mas agora tudo estava transformado e doce era a paz da reconciliação com Deus. Esse foi o terceiro encontro de Jacó com Deus, e neste encontro ele recebeu o que ele realmente mais desejava em sua vida: a certeza do perdão de Deus e de que seu pecado tinha sido perdoado. E agora Jacó não mais receava encontrar o seu irmão. Deus, que lhe perdoara o pecado, poderia mover o coração de Esaú também, para aceitar sua humilhação e arrependimento. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, enquanto Jacó lutava com o anjo, que era Cristo, outro anjo foi enviado em sonho a Esaú, e foi dito a Esaú que não fizesse nenhum mal para o seu irmão, pois ele havia se arrependido profundamente durante esses 20 anos. Olha como Deus é maravilhoso, né? E agora ele recebe também não só a certeza do perdão, mas a mudança do seu nome. Então disse no verso 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha, agora Jacó tem o seu nome mudado para Israel, que significa, lutaste com Deus, ou significa vencedor, simplesmente vencedor. Por isso deu Jacó ao lugar o nome de Peniel. Terceiro encontro e o mais interessante, o mais profundo encontro de Jacó com Deus. Peniel. Vi Deus face a face, minha alma, a minha vida, melhor dizendo, foi preservada. Vamos agora ao quarto e último estágio. O quarto estágio da vida de Jacó, ele vai de 130 anos a 147 anos. 17 anos que ele viveu no Egito. Neste último estágio de sua vida, quando convidado por José, seu filho, que era governador do Egito, Jacó demonstrou claramente não querer novamente tomar nenhuma decisão sem a aprovação de Deus. Vamos conferir o texto? Em Gênesis 46, versos 3.
E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Novamente, Jacó aguarda pela resposta, pela direção de Deus. Novamente percebemos que Jacó havia aprendido a importante lição lá do primeiro estágio, quando ele não reconhecia a sua total dependência de Deus. E diz o texto assim: Jacó tinha pecado, havia sofrido profundamente, muitos anos de labuta, cuidado e tristeza ele havia tido, desde o dia em que seu grande pecado fê-lo fugir das tendas de seu pai. Muitas vezes colheu ele o fruto daquela primeira ação errada. Em frequentes ocasiões, viu repetir-se entre seus filhos os pecados de que ele próprio fora culpado. Mas amarga como fora a disciplina, cumprira ela a sua obra. O castigo, se bem que atroz, produzira um fruto pacífico de justiça. Amados, o que nós podemos e devemos aprender desta história tão importante que está no registro bíblico, a vida de Jacó? Estes 4 estágios, eles nos apresentam também o processo de transformação pelo qual cada um de nós podemos e devemos passar. Quantos de nós será que estamos ainda no primeiro estágio, naquele estágio que ainda não sentimos a nossa total dependência de Deus, embora sejamos cristãos, estejamos na igreja, tenhamos o nosso nome no livro da igreja. Mas quantos ainda estão naquele primeiro estágio, não desenvolvem um relacionamento de dependência total de Deus? Será que você ainda estamos patinando como Jacó no primeiro estágio? Espero que não. Então, este tema, ele realmente marcou profundamente a minha vida com Deus e gostaria por isso de compartilhar com vocês hoje. Para que você faça um exame pessoal. Como está a tua vida com Deus hoje? Sabe por quê? Porque como Jacó, nós vamos passar também por uma noite profética, de grande angústia. A grande angústia de Jacó é algo muito singular para a vida dos cristãos, do remanescente de Deus nos últimos dias. Nós vamos passar por uma grande angústia chamada angústia de Jacó. Se hoje nós não estivermos, como Jacó, aprendendo, através dos acontecimentos da vida, das providências de Deus, a desenvolver a nossa total dependência de Deus, dificilmente nós iremos resistir durante o tempo de angústia à nossa frente. Por isso, Deus tem um convite especial para mim e para você hoje, para que nós, como Jacó, possamos entender a nossa principal e real necessidade. Nós não podemos andar sozinhos. Jacó, naquela noite, fugindo da casa de seu pai, entendeu que ele precisava de um Salvador. Ele ainda não conhecia pessoalmente a Jesus como seu Salvador. E você? Já reconhece a sua dependência? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, para que nós possamos estar contemplando diariamente a Jesus, o nosso Salvador, e que o nosso caráter possa estar sendo transformado à perfeita imagem de homens e mulheres em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.